Ok. Oi, classe, tudo bem? Que bom poder chegar até a sua casa para falar um pouquinho mais, dando sequência à nossa matéria Vida Cristã. E hoje é a nossa aula número 7. Nós vamos falar da nova vida e a vitória sobre as tentações e o pecado. E claro que nós vamos desenvolver esse tema, tentar passar para vocês um pouco sobre isso, sobre tentações e sobre a vitória, na verdade, a vitória sobre as tentações, tá? E olha que interessante, eu quero começar exatamente com essa pergunta: existe diferença entre tentação e provação? Será que existe essa diferença? Vamos imaginar um pouquinho, vamos trabalhar nesse tema. Antes de eu falar nesses dois temas aí, nesses dois versículos, 1 Coríntios 10, 13 e Tiago 1, 13 a 15, eu quero explanar um pouquinho sobre isso. Então, a diferença entre as duas está no fato de que a origem e o objetivo de cada uma são diferentes. Então veja, a provação vinda de Deus terá sempre o objetivo de nos fortalecer e fazer crescer. Já a tentação tem origem na cobiça e pode ser induzida pelo diabo. O objetivo dela é o de nos fazer cair e pecar. Então, deu para perceber essa pequena diferença? Então, olha, que só para relembrar de novo, então a provação, ela vem de Deus. A tendência da provação é nos preparar, é nos deixar cada vez mais firmes, tá? E a tentação já é diferente, ela vem para nos derrubar mesmo, tá? Mas agora vamos voltar naquele nosso versículo lá, 1 Coríntios 10, 13, olha o que fala. A minha Bíblia que eu estou usando é a Bíblia Sagrada, revista e atualizada. Talvez esteja alguma diferença da sua versão, mas olha que interessante. 1 Coríntios 10, 13 fala assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Isso é interessante, porque veja bem, a tentação, Deus nos dá suporte para aguentar isso. Tá? Então, ela fala assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então, a tentação é humana. Tá? Olha que interessante. Agora, Tiago, se você ver Tiago 1,13, Tiago capítulo 1, versículo 13 aqui, ele fala assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Olha que interessante, aí no versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Agora, interessante nós entender aqui que essa morte não é que cada um vai pecar, vai morrer. Por quê, gente? Não dá, senão não teria ninguém, eu não estaria aqui com certeza. Mas ele fala que é uma morte espiritual. Ou seja, quando você está em pecado, você não tem aquela comunhão com Deus. Isso nos deixa claro entender, conforme esse escritor muito famoso, Douglas J. Moo, ele fala em seu comentário sobre o livro de Tiago: a ideia de atrair e seduzir é caçar e pescar. Ele fala que é preciso atrair o animal para a armadilha, seduzir o peixe com a isca. Lembremos de que o animal vai até a armadilha e o peixe vai até o anzol, atraindo para uma necessidade legítima de se alimentar. Assim também, alguns desejos nossos têm fundamentos legítimos, como o desejo de comer, beber, descansar, mas que podem se tornar pecaminosos e nos atrair e nos seduzir. Então é interessante que ele falou aqui no final que alguns desejos nossos têm fundamentos legítimos, como o desejo de comer. Olha que interessante, né? Desejo de comer, de beber, de descansar, mas que pode se tornar pecaminoso se nos atraírem e nos seduzirem. Tá? Agora, um alerta para isso, um alerta que eu quero trazer para vocês é o seguinte: por isso é importante exercitar o fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5:23 fala: mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Então, uma coisa interessante é o domínio próprio. Tá? Aí ele continua: lembre-se de que as piores tentações são aquelas que estão ligadas às necessidades legítimas. Então, olha, onde que você é tentado? Você é tentado nas suas necessidades legítimas. Depois vamos falar um pouquinho depois de Jesus quando foi tentado. Lembra que Jesus foi para o deserto? E em certo momento o diabo chegou para ele e falou assim, que ele estava com fome. Então ele chegou naquele momento lá, que
naquele momento mais difícil dele, chegou para ele. Mas lembra, Jesus não sucumbiu. Tem outro versículo aqui em 1 João 2,15 e 17, fala assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, essa é a vontade de Deus, que a gente permaneça eternamente. Uma outra coisa interessante, queridos, aqui, ó, uma pergunta: e a tentação, ela é pecado? Será que é pecado mesmo? Então, olha lá que fala em Hebreus 4,15, e fala assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a semelhança, mas sem pecado. Interessante. Então, será que a tentação ela é pecado? Né? Será que é pecado? É para a gente refletir um pouquinho sobre isso também. Mas olha aqui, outra coisa: quais são as duas promessas de Deus, lá em 1 Coríntios 10,13, que nos dão a certeza da nossa possibilidade de vitória sobre a tentação? Agora, isso é interessante. Lá em 1 Coríntios já lemos, vamos ler de novo, e fala assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Interessante, né? Se vem um problema para a gente, Deus já vem com o remédio, né? E principalmente nessa situação de pandemia, nós estamos orando por um remédio, orando pela cura, mas Deus com certeza está no controle. Então, só voltando aqui no pecado, então a vitória sobre a tentação. Então, essa é a vitória que Deus nos dá. Outra coisa: e por que somos tentados? Você já chegou a pensar por que nós somos tentados? Quem que será que nos tenta? Olha lá em Mateus 4,1. Em Mateus 4,1, ele já vai falar claramente. Ele fala assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, por que somos tentados? Ele está respondendo: é o diabo que vai tentar. É o diabo. E olha que interessante, ele fala: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito. Né? E tem outro versículo, João, capítulo 13, versículo 2, ele fala assim, ó: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Queridos, olha que interessante. Ele fala aqui, durante a ceia. E às vezes a gente fala assim: olha, nós estamos na igreja, nós vamos ser tentados. Gente, estava na ceia, estava Jesus e os discípulos. Imagina que coisa maravilhosa, né? E durante a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então, naquele momento, ele já estava no coração de Judas para trair a Jesus. Então, no momento da ceia, no momento da comunhão, no momento sagrado, tá? Tem outra passagem ainda em Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 15, ele fala assim: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Versículo 14 ele fala: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, somos tentados por quê? Pela nossa cobiça também, né? Então, quando você começa a desejar alguma coisa que não é teu, que não te pertence, é pecado. E nós somos tentados por isso. Você começa a dar margem para isso, né? Lembra da história do paraíso? Eva, quando viu do fruto, né? Olhou o fruto, falou assim: que coisa maravilhosa. E aí começou tudo o problema. Então, dá brechas, e são brechas que a gente vai se abrindo aos poucos, tá? Outra coisa interessante: o que devemos fazer se cedermos à tentação? E qual é o remédio? Né? Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9, fala assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. No versículo 9 fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que devemos fazer?
digamos que eu ceda à tentação. Primeira coisa, se eu falar que eu não tenho pecado, eu estou mentindo para mim mesmo, mentindo para todo mundo, mentindo para você. Mas e aí? E qual a solução? Ele fala, a solução é se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo. Então, esse é o Deus. Tem um outro versículo aqui, Provérbios 28, lá no Antigo Testamento, Provérbios 28, 13, olha que interessante. Ele fala assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Que interessante, né? Eu não posso dizer que aqui é uma promessa, foi feito lá, mas o Provérbios é um livro de conselhos. Mas olha que interessante, falar: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Interessante, tá? Então, essa seria a situação. O que devemos fazer? Buscar a Deus, confessar, pedir perdão. Essa é a solução. Mais uma outra coisa: o que devemos fazer para resistir à tentação? E como que eu vou fazer? Como que eu vou colocar essa armadura para resistir? Olha lá tem Mateus capítulo 4, versículo 3 a 11. Eu só vou ler 2 versículos, tá? Mateus capítulo 4, versículo 3 e 4 fala assim: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Queridos, olha, o tentador chegou para Jesus e falou: se és filho de Deus, né? E vocês vão ver que no começo, quando Jesus foi batizado, o pai falou: este é meu filho, e nele eu me comprazo. E o tentador chega perguntando: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, naquele momento mais difícil que eu falei no começo, Jesus estava com fome. Depois de 40 dias, 40 noites, teve fome. Então, é interessante que ele chega no momento mais difícil. O tentador ele vai chegar assim. Não é quando você está preparado, não é quando você está numa comunhão íntima com Deus, é quando você está caído, tá? Ele fala assim, aí como que Jesus venceu essa parte? Ele fala assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Queridos, então é isso, é viver a palavra, é se firmar nessa palavra. A única maneira de você vencer a tentação é se firmar nela, é confiar nela, tá? Uma outra parte aqui, queridos, olhando aqui, agora, eu tenho que perdoar quem não resistiu à tentação e me machucou. Olha, que a gente é bem humano mesmo, a gente é cheio de dodói. Então, será que eu tenho que perdoar quem não resistiu à tentação? Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8 a 10, ele fala assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Aí ele fala: se confessarmos os nossos pecados, de novo ele fala assim: ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí ele fala: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, mas como que eu vou entender? Devo perdoar ou não? Vamos ver 1 João capítulo 2, versículo 1 a 12, se ele fala alguma coisa. Olha que João nos trata, ele fala: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Aí ele fala: se todavia, quando aparece essa palavra "se", é uma coisa maravilhosa. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aí ele fala: e ele é a propiciação, meu Deus, que coisa difícil, né? Palavra difícil. Propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Olha que interessante, não só pelo nosso pecado, mas pelo mundo inteiro. Então, se alguém pecou contra mim, Deus perdoa, porque eu, Toninho, não vou perdoar, porque eu não posso perdoar. Por quê? Né? Lembra que ele falou para Pedro? Até 70 vezes 7. Então, misericórdia do Senhor é infinita. Tem uma outra parte aqui, queridos, que eu quero falar, é um tripé. Olha que interessante, um tripé. São 3 partes no pecado, aqui chama-se tripé do arrependimento. Então, a primeira coisa é reconhecer que eu pequei, reconhecer que eu falhei, reconhecer que eu cortei essa comunhão com Deus. Então, a primeira parte é essa. E tem uma segunda parte do tripé, que é o que? É confessar. Então, primeira parte, eu reconheço que eu pequei, reconheço que eu falhei, eu vou confessar.
né? Eu uso lá em João, vou confessar em 1 João. Tá? Aí depois eu tenho o quê? Abandonar. Quando eu reconheço, eu confesso, eu abandono, eu tenho tripé que informa arrependimento. Aí eu estou arrependido realmente. Então, não adianta eu abandonar, né? Eu deixar, não, digamos que eu reconheça e confesse, mas não abandone, está faltando, está manco. Digamos que eu reconheça, só reconheça, não adianta, né? Então, para mim ter um arrependimento total, eu tenho que reconhecer, eu tenho que confessar e eu tenho que abandonar. Então são 3 coisas. Só voltando aqui, reconhecer, confessar e abandonar. Aí eu tenho o arrependimento daquele pecado, ok? Então é isso. E como podemos ter certeza que Deus nos perdoou? Como que eu posso ter essa certeza agora? Né? Então está lá em Miqueias, lá no Antigo Testamento, capítulo 7, versículo 18 e 19, fala assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão no restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Interessante. O Senhor tem prazer na misericórdia. Né? Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Não, interessante. Deus vai pisar nas nossas iniquidades para nos deixar limpos. Aliás, Ele já lavou os nossos pecados com a morte de Cristo. Isso é interessante. Tá? Uma outra passagem lá em Isaías 43, 25, ele fala o seguinte, ele fala assim: olha o que Deus está falando, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, não me livro. Interessante. Ele está falando que apaga as nossas transgressões, por amor dele, não por amor a mim, mas por amor dele. E dos meus pecados, ele não se livra. Então, esse é um Deus misericordioso, é um Deus que trabalha, é um Deus que não deixa de trabalhar na tua vida, e que Ele cuida, e que Ele te levanta. Então, Deus, Ele quer nos fortalecer, Deus quer que a gente volte para a comunhão, tá? Isso é a parte mais importante. Classe, era isso, é um assunto muito legal, falar sobre as tentações e a vitória. Coloque isso na sua vida. Se você não conhece Jesus, comece a pedir perdão. Olha, é o momento de fazer uma decisão para seguir a Jesus. Queridos, muito obrigado. Até semana.